Olá, nós estamos iniciando mais um programa Assembleia Convida e hoje nós vamos debater a crise brasileira, a crise econômica, a crise política. Estamos recebendo aqui com muita honra no estúdio da TV Assembleia o Plínio de Arruda Sampaio Júnior, que é economista, que é professor da Unicamp, professor de economia, que é pesquisador e também um grande militante das lutas sociais. Plínio, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu tenho certeza que você vai ajudar muito o telespectador a entender melhor a crise no Brasil, a crise econômica, a crise política, esse momento tão difícil que o Brasil está passando. E você também está lançando um livro aqui, A Crônica de uma Crise Anunciada, que faz um estudo aqui de uma parte da origem dessa crise que nós estamos vivendo, né? A gente vai falar também desse livro, que tem muitos conteúdos que vão ajudar a entender melhor o momento histórico que nós estamos vivendo. Mas eu queria, Plínio, dizer o seguinte: qual é, na sua opinião, o que existe por detrás das reformas da Previdência Trabalhista, da PEC 55, que já foi aprovada, da lei da terceirização, que também, infelizmente, já foi aprovada? Existe aí um processo, um conjunto de reformas retirando direitos trabalhistas, sociais e previdenciários da população brasileira. Eu queria saber, na sua opinião, o que está por detrás dessas reformas, o que sustenta esse processo tão selvagem de retirada de direitos dos trabalhadores. Bom, Janásio, primeiro quero dizer a alegria que eu estou aqui, né, de encontrar o meu deputado, que eu conheço de muitas lutas passadas e que faremos várias lutas também por vir. Dizer que eu acho muito importante a gente usar os espaços que a gente tem, como, por exemplo, a televisão aqui da Assembleia, para discutir a realidade brasileira. Porque, na verdade, todos os brasileiros sabem que a gente está vivendo um período complicado, né? Uma crise econômica profunda, né? Uma espécie de uma encalacrada para a qual a gente não acha uma solução, e a qual se combina uma crise política também de grande envergadura, e uma condiciona a outra e cria um ambiente de impasse histórico, né? Então, para a gente entender o Brasil, eu acho que o ponto de partida é entender esta crise, né? E a resposta que o capital está dando para a crise, né? A resposta que a burguesia está dando para a crise, que é o chamado ajuste, né? E o que é o ajuste, né? Se a gente for resumir o ajuste em poucas palavras, é o que você falou, é um ataque aos direitos dos trabalhadores, né? O ajuste é uma espécie de uma guerra aberta aos trabalhadores. E a natureza das medidas que estão sendo tomadas estão claras. Quer dizer, qual é a solução do capital para a crise? É diminuir as condições de vida dos trabalhadores, é diminuir o patamar mínimo de civilidade que foi conquistado duramente pela luta dos trabalhadores brasileiros. Este é que é o objetivo. No curto prazo, o ajuste arrocha salário para recompor a rentabilidade do capital, cria negócios para o capital num ambiente de crise. Como é que eu crio negócios em ambiente de crise? Faço um negócio que já sei que dá certo: privatização. Por exemplo, a privatização da Previdência. Porque quando o governo diz, estou fazendo uma reforma da Previdência, não é verdade, né, Janásio? Porque a gente faz reforma para melhorar, né? Você fala, puxa, a reforma é um transtorno, mas depois vai melhorar. Mas não é o que eles estão fazendo. Não é para melhorar. Estão fazendo um desmantelamento da Previdência. É para acabar com a Previdência como direito. Transformar a Previdência numa espécie de bolsa velhinho, né? Então, este é o sentido das medidas no curto prazo. Arrocha salário, cria negócios pela privatização e cria negócios pela dívida pública, né? Então, você tem que fazer um ajuste fiscal monumental para tirar dinheiro de política social, para transferir esse dinheiro para sustentar os credores do Estado. Isso é no curto prazo. E no longo prazo, o que se pretende? Se este ajuste der certo, qual é o Brasil que nós teremos daqui a 10, 20, 30 anos? É um Brasil onde se rebaixou as condições de vida dos brasileiros, se esvaziou a soberania do Estado e se especializou
a economia brasileira na divisão internacional do trabalho. Então, é isto que explica, digamos, a lógica do ajuste e os conflitos terríveis que surgem desta lógica. E isso, Plínio, então na verdade é uma política a longo prazo, tanto é que foi aprovada a PEC 55, agora a emenda constitucional número 95, que congela os investimentos sociais por 20 anos. Você imagina o que é congelar os investimentos sociais por 20 anos, Janazzi? Ou seja, como diria minha filha, é sem noção. Mas o sentido tem que ser claro e os brasileiros têm que compreender isto. Qual é o sentido? Diminuir o patamar mínimo de civilidade da sociedade brasileira. Um patamar que já era rebaixado, né? Porque a gente fez a emancipação sem verdadeiramente criar soberania nacional. Depois fizemos a abolição dos brancos para os brancos sem resolver o problema do negro. Depois enterramos as reformas de base. Depois fizemos uma transição da ditadura para a democracia por cima, criando um sistema político muito complicado. Bom, é tudo isto que agora eles querem, um pouquinho que foi conquistado ao longo desta luta, eles querem diminuir. O que a burguesia está fazendo aqui é, na verdade, uma revolução reacionária, que joga o país de volta para o século XIX. Né? Esta é a gravidade dos problemas que estão postos, e a crise política, em certo sentido, é o complemento disso daqui. Porque a este rebaixamento da economia deve necessariamente corresponder um rebaixamento da democracia brasileira. Por isso, também, né, a política está sendo, passando por uma espécie de ajuste. Plínio, você falou da dívida pública brasileira, que é terrível, né, que consome quase metade do orçamento federal. Existe um movimento no Brasil pela imediata auditoria da dívida. Por que você acha que a dívida não é auditada no Brasil, embora conste na Constituição Federal? Tem um artigo obrigando o Brasil a fazer a auditoria da dívida. Janazzi, é uma ótima pergunta, porque, na verdade, o brasileiro não pode conhecer a realidade, né? Por isso é que a gente não tem debate, né, nos grandes meios de comunicação. Existe uma espécie de uma ditadura do capital onde você só pode falar o que convém e não pode ver o que não convém. Não convém entender a dívida pública. Por quê? Porque se a gente entender a dívida pública, nós vamos entender um dos vetores que explica o modo de funcionamento da economia brasileira, que é o rentismo. Né? Então agora nós estamos passando por um ajuste fiscal muito forte, né, que congela as políticas públicas por 20 anos. Então, por quê? Qual é a retórica? A retórica é que precisa fazer o ajuste porque o Estado faz gastança. Mas se a gente for olhar o Estado brasileiro, principalmente durante a gestão do Lula, né, nós vamos ver que não houve gastança, houve superávit primário. Aliás, eles eram comemorados, né, e exaltados pela Rede Globo, cada vez que se fazia um aumento do superávit primário. O que é o superávit primário? O superávit primário é uma poupança do Estado. O Estado gasta menos do que arrecada. Isso eles chamam de superávit primário. Você vai dizer, mas se teve poupança, como é que aumenta a dívida pública? Aumenta a dívida pública porque tem um outro gasto que não é primário, que é o gasto com o pagamento de juros da dívida pública, que estourou. Então o Brasil hoje paga 8,5% do PIB de juros por ano. Quanto que seria o normal? Por exemplo, pega os países da OCDE, eles pagam 1% do PIB. Né? Então é isto que explica a explosão da dívida pública e o peso da dívida pública na economia brasileira. E é por isso que não pode ter auditoria. Porque se o povo percebe isso, ele pode chegar à seguinte conclusão. Por que a gente, ao invés de congelar durante 20 anos o gasto público, ou seja, o gasto com saúde, com educação, com previdência, por que a gente não faz diferente? Vamos congelar os gastos com os juros da dívida pública. Vamos limitar os juros a 1% do PIB e vamos liberar 7,5% do PIB para cuidar do futuro do Brasil, para cuidar da educação,
que você tanto zela e que precisa de recursos e professores bem pagos para cuidar da saúde, para cuidar dos nossos idosos. Então é por isso que não pode ter. E por isso que não pode ter debate, Janazzi. Tá. E tem uma outra coisa também que não é mencionada nesse debate, que você falou muito bem. Você liga a televisão na Globo News, naqueles debates sobre a economia, sobre a crise, não tem nenhum economista crítico, né? Todos defendem a mesma posição, né? O ajuste fiscal, as reformas, não tem nenhum tipo de voz dissonante na mídia em geral, né? Nos grandes meios de comunicação de massa. Esse tema não entra, a questão da dívida pública, e tem a questão também da cobrança da dívida ativa brasileira, que é muito alta, e um outro tema também, as desonerações, que beneficiam várias empresas. Aqui em São Paulo, por exemplo, o governador Alckmin tem dado desonerações na faixa de 15 bilhões de reais no nosso orçamento, privilegiando mineradoras, os grandes frigoríficos, as grandes avícolas, a Ambev, todas essas empresas que financiam campanhas eleitorais dos deputados estaduais e do próprio governador, têm benefícios fiscais. Elas recebem quase 15 bilhões de reais. Saiu agora, inclusive, o relatório do Tribunal de Contas dizendo que houve uma desoneração no ano passado de 15 bilhões. Ou seja, nós perdemos isso, né? E sem nenhum tipo de transparência. Não tem transparência, nós não sabemos qual o retorno que o Estado de São Paulo teve com essas desonerações, essas isenções fiscais, benefícios fiscais dos tributos estaduais. E, enfim, então, dívida ativa e desonerações, né, que contemplam as grandes empresas, logicamente, inclusive na questão da reforma da Previdência, isso é muito debatido. A dívida das empresas com a Previdência, que é de bilhões, né, de 425 bilhões de reais. Como que você vê isso? Esse debate também que não aparece na Globo News, no Jornal Nacional, na Record, na Bandeirantes, né? Isso aí fica totalmente interditado. Janazzi, vamos começar pelo debate, né? Quer dizer, uma democracia sem o contraponto, sem o debate crítico, sem que a população tenha acesso às informações, é um embuste, né? Vira um embuste. E a gente tem que entender o seguinte, por que tem um embuste? Por que as informações não podem aparecer? Porque, na verdade, o Estado funciona de maneira pensa, né? Funciona só de um lado, funciona só para o capital. Funciona para o capital de maneira, às vezes, explícita, né? E, às vezes, de maneira velada, por exemplo, com essas desonerações, né? Então, essa é uma maneira esquiva, né, de fazer uma política que eu resumiria sob a seguinte consigna: tudo para o capital. Então, para o capital pode tudo, né? Você é obrigado a pagar, cumprir os direitos, que são os contratos. Mas com os trabalhadores que se aposentam, não. Você pode suspender o direito, né? Para o capital sempre tem dinheiro, tem até um extra, que é a desoneração, né? Para a política social é uma penúria permanente. Então, são estas coisas, né, de um Estado que funciona com dois pesos e duas medidas. Para o capital, tudo. E para o trabalho, né? Porque, no fundo, Janazzi, qual é a concepção de trabalho que existe dentro deste, digamos, Estado neoliberal, né? É pensar o trabalhador como burro de carga. Aliás, o Temer tem uma frasezinha quando ele chegou no governo, né, que ele falou, não, ninguém tem que ficar falando em crise, tem que trabalhar. Claro que ele não quer que ninguém fale em crise, que ninguém investigue nada, porque se investigar, acha. Então, tudo que mostre o que tem por trás, todas as auditorias, todos os debates, digamos, a transparência no funcionamento do Estado nos convém. Convém à democracia, convém aos trabalhadores, mas não convém ao capital, não convém, digamos, à plutocracia que governa esse país, porque, no fundo, eles precisam da ignorância do povo, né? Eu sei que você gosta muito do Chico Buarque, né? Mas aquela música que ele fez durante a ditadura aqui, né, que se faziam tenebrosas transações enquanto a pátria-mãe dormia distraída. Bom, nós estamos vivendo isso novamente. O Brasil, ele sempre está entre as 10 maiores economias do mundo. Logo, o Brasil é um país rico, às vezes é a 7ª, às vezes a 8ª, às vezes né, sempre nesse patamar. É um país rico do ponto de vista econômico. Agora, me parece que a grande questão é a desigualdade social
e a concentração de renda. E você estudou muito o Florestan Fernandes, o Caio Prado Júnior, né, os grandes teóricos que estudaram com profundidade todas as desigualdades do Brasil desde a sua formação. Como que você vê? Que crise é essa, então? Se o Brasil é a 10ª economia do mundo, por que o Brasil tem que passar por esse processo todo de ajuste fiscal, de retirada de direitos? Se tem dinheiro no orçamento, na verdade, né? Que é uma ótima pergunta, Janase. Né? O povo continua trabalhando todos os dias, levantando cedo. O Brasil está produzindo. Que crise é essa, então? Vamos ver o Brasil em perspectiva histórica, né? O Brasil colônia. A colônia brasileira, em vários momentos, foi uma colônia muito rica, né? E o mais curioso é que nos momentos de maior riqueza da colônia, o trabalhador, que na época era trabalho escravo, né, vivia muito mal. E nós tivemos momentos de alta prosperidade da colônia em que a metrópole, a coroa, precisou dar uma determinação que era obrigado, que os fazendeiros eram obrigados a produzir feijão, arroz, para alimentar os trabalhadores. Porque a fúria de ganhar dinheiro era tão grande que ninguém queria perder terra com mandioca, com feijão, enfim, com a alimentação da população e das cidades, né? Bom, o que a gente está vendo hoje é o seguinte: o Brasil é um grande negócio para o capital. Continua sendo um grande negócio e, se esse ajuste der certo, vai virar, na verdade, uma mega feitoria moderna, né? Então, o problema do Brasil não é não ser uma economia próspera, é que o Brasil funciona só para os negócios. Então, tudo tem que se ajustar à lógica dos negócios, né? E o dilema histórico do Brasil é subordinar os negócios às necessidades da população, né? Então, você tem toda a razão. Quais são os problemas do Brasil? São os problemas históricos do subdesenvolvimento, da dependência, que se combinam, Janase, com os problemas do capitalismo contemporâneo, que é um capitalismo, digamos, muito predador, é um capitalismo em crise estrutural no mundo inteiro. Então, é a combinação da nossa debilidade histórica com um capitalismo extraordinariamente agressivo que acaba criando esta violência contra o trabalho que nós estamos assistindo. Eu esqueci de citar entre os teóricos, os grandes teóricos, o Celso Furtado também, que você estuda bastante e conhece. Agora, o Brasil já tentou em alguns momentos, como no governo Jango, as reformas de base, que foram inviabilizadas depois pelo golpe empresarial militar. E em todos os momentos, quando o Brasil tenta despontar do ponto de vista da democracia e da socialização, da economia, você tem intervenções, golpes. É isso, o Brasil não, nem para fazer uma reforma no capitalismo, a elite econômica não permite isso. Que é o que a gente está revivendo hoje, né? Quer dizer, teve a esperança das reformas de base, que acabaram em 64, né? Depois tem uma luta muito forte do povo brasileiro para resgatar, digamos, a democracia e para criar a possibilidade de conquista de direitos. Fizemos esta democracia da nova república e é isto que está sendo atacado. Por quê? Porque o capitalismo brasileiro é um capitalismo dependente. E a galinha dos ovos de ouro do capitalismo dependente é a pobreza do povo. Tem que ter muita pobreza. A pobreza é funcional, ela não é passageira, ela é funcional, estratégica. Por quê? Porque ela funciona como uma âncora que puxa para baixo o salário e as condições de vida dos trabalhadores. Então, esta burguesia é uma burguesia que não tem o que ceder. E como ela não tem o que ceder, ela é autoritária com os de baixo, né? Então, isto é o padrão histórico de funcionamento da economia brasileira e da política brasileira. E é este, Janase, o grande desafio que nós temos hoje no Brasil. Porque nós precisamos dar uma resposta à crise, que é a resposta do trabalho, que é a resposta não para rebaixar a nossa economia, mas ao contrário, para transformá-la e colocá-la a serviço de todos. Uma resposta que não é para diminuir um pouquinho o que tem de democracia, né? Mas ao contrário, é para ampliar a democracia brasileira. Eu acho que é essa a grande encruzilhada histórica que nós estamos outra vez.
É como se aquele dilema, né, do início dos anos 60 voltasse agora de maneira ainda mais dramática, mais grave, né, na sociedade brasileira. Plínio, nós falamos agora das reformas de base do governo Jango. Eu não tenho como eu não falar que o seu pai, o Plínio de Arruda Sampaio, participou daquele momento histórico. Inclusive, após o golpe, ele foi exilado, né? Mas ele participou, sobretudo, no debate da reforma agrária, que é uma questão crucial no Brasil ainda hoje. E não houve reforma agrária no Brasil, como não houve reforma tributária, reforma política, mas a agrária, o Plínio era especialista nisso, ele deu grandes contribuições. Você acha que a reforma agrária continua sendo uma questão importante ainda hoje no Brasil? Eu não tenho dúvida nenhuma. Né? Eu, na verdade, defendo a ideia, Janase, que todos os nossos problemas não resolvidos, eles vêm à tona. Então, o problema do negro, o problema do índio, o problema do operário que não é bem pago, o problema do trabalhador rural, que é super explorado pelo latifúndio, né? O problema do meio ambiente, todos estes problemas vão aflorar. A reforma agrária não é feita no Brasil porque, você sabe que eu já tive muito debate com meu pai sobre isso. Ele achava que o Lula ia fazer. E eu falei, pai, o Lula não vai fazer porque a plutocracia brasileira não deixa. Por quê? Porque é importante você ter o pobre no campo. Porque aquilo que eu digo, porque o capitalismo brasileiro depende da pobreza, porque a pobreza é que rebaixa os salários, rebaixa o nível tradicional de vida dos brasileiros. Né? E, portanto, é estratégico para a acumulação não só no campo, mas também na cidade. E a mesma coisa na política. Né? A burguesia brasileira não permite que o povo tenha conquistas, né? Que o povo se levante. Então, ele não pode permitir que o trabalhador conquiste terra, né? Porque o padrão de dominação brasileiro ele é duro. Isso é um fato concreto. Mas eu digo isso não é para dar ao telespectador a impressão que, bom, então não tem saída. Né? Não tem saída dentro dos parâmetros da situação. Não tem saída dentro do subdesenvolvimento. Não tem saída dentro da regra tudo para o capital. Aí, de fato, não tem saída. Nós vamos ter que procurar a saída de baixo para cima. Existem outras lógicas, na verdade. Agora mesmo o grande sociólogo e economista também, Boaventura Souza, português, ele deu uma entrevista agora, recentemente na Folha de São Paulo, dizendo que Portugal, né, que fez uma coalizão de partidos de esquerda, está colocando em prática uma outra política diferente do ajuste fiscal, está revertendo, inclusive, o ajuste fiscal feito no governo anterior, acabando com a precarização do trabalho, e a economia voltou a crescer em Portugal na contramão desse ajuste fiscal que é feito na Europa, em vários países, inclusive no Brasil. E, por ironia, tem muito brasileiro indo para Portugal agora, até brasileiro que defende o ajuste fiscal aqui, mas foge do Brasil e vai viver em Portugal, onde tem uma coalizão de esquerda colocando em prática um outro modelo de organização da sociedade e um outro modelo econômico, sobretudo. Então, existe uma outra lógica, né, de organização econômica que necessariamente não é essa. Faz parte do discurso neoliberal, do ajuste, faz parte desta ordem, não só a ignorância. Né? Falar o que não pode escutar, mas também falar o que tem que ser. Por exemplo, a ideia de que só existe uma solução. É o discurso único. É o discurso único, o pensamento único, ou fazemos o ajuste ou o dilúvio. Não, o ajuste é o dilúvio para a classe trabalhadora. Nós temos que procurar outro caminho. Se nós não fizermos isto, nós vamos alimentar o crescimento de aventureiros de ultradireita que vão acender uma luz no fim do túnel. Nós temos que ter a criatividade para apontar outro caminho. Mas que outro caminho? O caminho que vem de baixo para cima, o caminho que prioriza o interno sobre o externo, o caminho que prioriza o trabalho sobre o capital. Né? Então, é este o caminho que a gente tem que fazer. E é muito claro, por exemplo, por que congelar política social por 20 anos pode, e é naturalizado. Né? E por que não congelar o pagamento da dívida pública por 20 anos? Isso não pode?
Por que não Aliás, pode? foi a única área que não foi congelada, foi o pagamento de juros da dívida, né? As outras foram, todas, educação, saúde, assistência social, cultura, infraestrutura, só o pagamento de juros da dívida. Nós temos uma lei, Janazzi, que é Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei que devia chamar Lei da Irresponsabilidade Social. Porque, na verdade, o que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal? O nome é bonitinho, né? Ninguém vai ser contra a responsabilidade fiscal. Mas o nome é para esconder o conteúdo da lei. A lei diz literalmente o seguinte: para não dar o calote nos credores do Estado, nós daremos o calote na educação, na saúde, na previdência. É isso que diz, de fato, esta lei. Então, por que a gente não inverte? Para não dar o calote nos brasileiros, nós vamos ajustar o orçamento na dívida pública, nos rentistas, nos bancos, que têm uma rentabilidade astronômica no Brasil. Mas isto depende da força do povo. O povo, por isso eu aproveito para dizer da importância do povo se manifestar. O povo tem que ir para a rua. O povo tem que dizer, não vamos aceitar isso. Agora vamos ter a greve geral no dia 30. É fundamental que as fábricas parem, porque é esta a linguagem que o andar de cima entende. Entende tanto que a gente fez a greve do dia 28 de abril, as pessoas pensavam que a classe operária estava morta. Então eu brinco, Janazzi, vamos imaginar o seguinte, nós entramos num velório e de repente o morto abre o olho. É um escândalo. No dia 28 de abril, a classe operária falou, não, nós estamos vivos, nós existimos. Foi o suficiente para derreter o governo Temer. Porque a base de sustentação do governo Temer parlamentar, que até então era invencível, entrou em pânico. Então, o povo tem que entender o seguinte, não esperem nada do andar de cima. Organizem-se, vão à luta, porque a solução para o Brasil tem que vir de baixo para cima. Nós vamos, Plínio, fazer um rápido intervalo e voltamos dentro de alguns minutos com a nossa conversa aqui sobre a crise econômica e política do Brasil. Olá, estamos de volta com o programa Assembleia Convida e hoje o nosso debate é com Plínio de Arruda Sampaio Júnior. Plínio, você está lançando aqui o livro Crônica de uma Crise Anunciada, um livro que você aqui faz uma retrospectiva histórica, né, da economia nos tempos do PT aqui, do lulopetismo, né, de um momento histórico que nós chamamos de conciliação de classe, que foi o que o PT fez. Agora, queria fazer uma pergunta para você muito direta. Você que foi um dos fundadores do PT também, nós fomos do PT durante tantos anos, ajudamos a construir o PT, somos mais. Mas o PT cumpriu um papel histórico importante num determinado momento da história do Brasil. Agora, o PT começou a fazer também ajuste fiscal já no primeiro governo do Lula, teve reforma da Previdência contra os trabalhadores, teve a manutenção de uma política econômica do Fernando Henrique Cardoso, de juros altíssimos, o próprio Henrique Meirelles, hoje o ministro da Fazenda, que está é o mentor das reformas contra o povo brasileiro, foi indicado pelo Lula durante 8 anos como presidente do Banco Central e agora, recentemente, antes da Dilma sair, o Lula queria que ele fosse o ministro da Fazenda. Então, eu diria para você, o PT errou ou o PT cometeu algo mais grave que se chama traição de classe social, quando ele chega no poder? Houve um erro estratégico, houve uma traição de classe social? Olha, Janazzi, porque o PT ele foi criado por nós para fazer transformações sociais, combater as desigualdades sociais e fazer reformas estruturais de fato, e não para fazer conciliação de classe. Então eu queria fazer essa pergunta muito direta, porque você conhece, você escreveu textos aqui no calor da hora. São textos, são coletâneas de textos que você escreveu em cada momento do governo Lula, do governo Dilma. Então, o livro é uma crônica dos 13 anos dos governos do PT. E por que publicar a crônica? Para a gente, primeiro,
ver as responsabilidades do PT na crise econômica e política que nós estamos vivendo e não repetir o erro do PT. Eu vou começar pelo erro do PT. Nós somos velhos companheiros do início do PT. E eu acho que existe PTs e PTs. Né? O PT originário era um PT que veio com a esperança de transformar o Brasil, que era a ideia do Lula, né? A esperança vencer o medo. Né? O PT que chegou ao governo é um PT que se adequou às estruturas existentes. Então, o PT, na verdade, não criou correlação de forças para transformar o Brasil. E quando ele chega no Estado, ao invés dele mudar o Estado, ele é mudado pelo Estado e ele se transformou num partido convencional, né, comprometido com a ordem. Tanto que a gente vê o seguinte, por trás de cada grande liderança do PT existe sempre um patrocinador. Né? Uma grande empreiteira, um banco, uma mineradora, né? O Joesley, que são as mesmas que estão por trás do Aécio, por trás do Alckmin, por trás do Temer. Ou seja, o PT se transformou num instrumento do capital. E eu vou usar aqui uma palavra forte, Janase, mas o nosso tempo é curto, né? E o importante, eu acho, das conversas é a gente suscitar o debate, né? Para ver se o nosso telespectador fica com minhoca na cabeça para falar, será que é isso, será que não é? O que é, na verdade, o papel do PT, né? E o papel do Lula? Né? É o pelego. Né? O pelego, ele finge que está de um lado, mas ele está de outro lado. Né? Então, foi esta mudança que aconteceu no PT. Mas a gente tem que entender por quê. Né? Por que aquilo que criou tanta esperança acabou gerando tanta frustração e dando na tragédia que deu, que é o que a gente está vivendo hoje. Porque para mudar a sociedade brasileira é preciso acumular muita força e força do povo, de baixo para cima. Né? A estratégia de tentar comer a ordem por dentro da ordem deu com os burros na água, porque, na verdade, ao invés do PT mudar a ordem mudou o PT. Aquilo virou uma armadilha e foi, no fundo, capturando o partido para, digamos, a defesa dos grandes interesses por trás do Estado brasileiro. Essa é a tese principal. Colocando de uma outra maneira, o PT não atacou as causas dos problemas. Quais são as causas? O subdesenvolvimento, a dependência. Essas são as causas. Né? E, em última instância, o capital. O PT não atacou nada disso. Trabalhou dentro do modelo. Não mudou o dado, por assim dizer. O dado é o mesmo. Se o dado é o mesmo, né, o dado de jogar dado, né, e ele é viesado, você pode jogar quantas vezes for e não importa quem está jogando. Ele sempre vai cair no mesmo resultado. Por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal que você criticou agora, que é uma lei do Fernando Henrique Cardoso, do governo anterior ao do PT, e que foi tão criticada pelo PT, por todos nós e pelo Lula, não foi alterada, ela foi mantida. A política econômica também do Fernando Henrique foi mantida pelo governo Lula, pelo governo Dilma. Né? Não houve a reprodução sem do dúvida velho. Nenhuma, Janase. Você tinha falado da reforma da Previdência do Lula. Eu me lembro que eu estava vendo a reforma da Previdência com a minha mulher na televisão e eu virei para ela e falei, Maria, eu acho que eu comi alguma coisa estragada porque eu estou com náusea. E ela falou assim para mim, não, você está com náusea pelo que você está vendo do PT. E eu me lembro de estar vendo o Roberto Jefferson votando junto com o PT a reforma e dizendo, não preciso nem abrir o projeto, conheço na palma da mão, é o mesmo que nós apresentamos na época do Collor. Então é isso, quer dizer, o PT, na verdade, ele traiu a classe trabalhadora, ele capitulou. Né? E a gente tem que entender por quê. Porque ele não foi à raiz dos problemas e não criou força política para ir à raiz dos problemas. Agora, quando você fala o PT, essa traição de classe foi uma traição das cúpulas do PT, das direções do PT, não da base, não do eleitor, lá do militante da base, não, né? Você também entende isso, que é uma coisa das direções, de quem comanda o partido? Eu tenho o maior respeito pela base do PT, que é uma base aguerrida, que eu conheço bem
e que até hoje eu tenho admiração. Mas, na verdade, eu não tenho nenhuma crítica à base do PT, e muito menos ao eleitor. Na verdade, isto foi um movimento da cúpula partidária e que demorou muito tempo para a base compreender. Uma parte já compreendeu, a outra não compreendeu, mas, de qualquer maneira, se toca num outro ponto. Se nós não tivermos uma reconstrução da esquerda, Janazzi, o povão, na verdade, não tem alternativa. Ele pode votar no muito ruim, que é o Lula, ou no pior ainda, que é o Aécio. E entre o ruim e o menos ruim, o povão vai ficar com o menos ruim. Nós agora, na esquerda, precisamos construir a possibilidade do bom, que é isso que eu digo. O que seria a possibilidade do bom? É uma resposta democrática, nacional e digamos, que contemple o interesse do conjunto dos trabalhadores para esta grande crise econômica, que não é só brasileira, que é uma crise mundial, e para esta grande crise política que nós estamos. Vou te dar o exemplo da crise política. O que é esta briga política? Então, eu vou tentar... Vamos tentar organizar isso daqui. Eu acho que... porque é uma briga de cadeirada, todos batendo em todos. Você diz, não, mas qual é a lógica disso? Eu acho que tem dois vetores aqui na crise política. Tem o vetor do estanca-sangria, que eu vou chamar o partido do estanca-sangria, que juntam todos os partidos, do PT até o DEM. Todos estão juntos. Então eles brigam, mas quando é para assar a pizza, estão todos juntos. E tem o partido que eu vou chamar do Fora Todos, que é o partido do Janot, do Fachin, do Moro e da Rede Globo. Esta que é a briga política. Agora, o que tem por trás disto? Tem a exaustão da nova república. É uma crise estrutural. A esta nova economia deve corresponder uma nova política. Então, o que o capital está fazendo? Está destruindo o sistema político brasileiro. A Constituição de 88, o sistema representativo, os partidos e as lideranças. Mas em nome do quê? Do combate à corrupção. Mas veja bem, Janazzi, o combate da corrupção do Janot, ele só chega até um ponto, porque a causa da corrupção não é tocada. Qual é a causa? O capital, as empresas. Então o burguês sai por delação, o capital sai por leniência. Eu estou falando isso para a gente voltar para a esquerda. Se nós não tivermos uma outra alternativa, nós ficamos encalacrados. Ou flertamos com esta resposta reacionária do Lava Jato, porque elimina toda a política, e não deixa nada. Aumenta o poder do capital sobre o Estado. Ou nós vamos ter que compor com o Lula e com o Jucá. Então, nenhum nem outro. Nós temos que achar uma resposta que não é a resposta nem de reduzir dramaticamente a democracia, nem de defender uma democracia corrupta, mas, na verdade, de ampliar a democracia de baixo para cima. Ou seja, nós temos que buscar uma nova alternativa ao PT, não podemos mais depender do lulismo, do PT, nós temos que ir além, porque o Lula já cumpriu a sua função histórica e o PT também, não é isso? Agora já não dá mais, agora é outro momento histórico, nós temos que criar novas forças progressistas na sociedade, acho que essa é a única saída para o povo brasileiro. Até porque o PT também enterrou toda a esquerda, ele afundou, mas ele leva junto, com ele toda a simbologia da esquerda brasileira. Sem dúvida Isso é nenhuma. péssimo porque prejudica outros segmentos que são de esquerda e que não compactuaram e foram críticos a essa atuação do PT, a política econômica, a política de alianças, ao lulismo, a tudo o que aconteceu durante os 13 anos que você bem analisou aqui nos seus textos. Que é exatamente isso, Janazzi. Porque o que é o PT? O PT é a esquerda da ordem, a esquerda do establishment e a esquerda do status quo. Como o status quo impõe uma redução do patamar de civilidade da sociedade brasileira, o máximo que o PT pode falar é o seguinte: comigo é mais devagarzinho.
Comigo é um pouquinho menos intenso, eu vou diluir no tempo. Até porque a Dilma estava fazendo ajuste fiscal também. Aquele segundo ministério dela, ela deu um golpe também pós-eleição, quando ela monta um ministério de direita com Kassab, Cátia Abreu, o Joaquim Levy. Ali começa um grande ajuste fiscal, o Nelson Barbosa já falando numa reforma da Previdência, né? Aquele projeto de lei, o 257, de renegociação das dívidas dos estados com a União, com o BNDES, já impondo congelamento de salários para os servidores estaduais, a manutenção da DRU, e com aumento, ela aumentou de 20% para 30%, isso é Dilma ainda. Sem né? dúvida. Ela mexeu também, já reduziu o seguro-desemprego, tudo na gestão dela. Então o ajuste já começou com ela. No fundo, desde o início do governo Lula, desde a Carta aos Brasileiros, a agenda do governo, dos governos do PT é a agenda do capital. Agora, a agenda do capital, quando o capital está crescendo, permite alguma política assistencialista. Né? A agenda do capital, em momentos de retração, de crise, impõe o ajuste draconiano. Mas o que eu tento mostrar aí é que o PT sempre esteve na agenda do capital. Em nenhum momento ele escapou da agenda do capital. Né? E por isso, e essa é a responsabilidade que ele tem na crise. A crise é maior do que o PT. Né? A responsabilidade do PT é que ele, primeiro, não mexeu no subdesenvolvimento, não mexeu na dependência e agravou a vulnerabilidade da economia brasileira às vicissitudes da economia internacional. Então, quando a crise internacional chega, e que o Lula falou que era uma marolinha, quando é provavelmente a maior crise da história do capitalismo, o Brasil está completamente desprotegido para se defender deste ambiente adverso. Né? E o que faz a Dilma? Pula no colo do capital, começa o ajuste. Ao fazer o ajuste, ela aprofunda a recessão que já estava inscrita no movimento da economia. E perde todo o apoio popular também, porque é uma traição ali também. Ela foi eleita com um programa, com um discurso, e quando assume o seu segundo mandato, ela implanta um outro, com o Joaquim Levy na economia, algo totalmente antagônico ao programa apresentado. Ela fez um estelionato eleitoral. Né? Por exemplo, eu me lembro de você, Janase, né? O primeiro problema que você teve no PT foi porque é o seguinte: eu não posso votar uma lei da Marta Suplicy, que mudava a forma de fazer o orçamento para a educação, eu não posso votar. É que na prática ela reduziu o investimento em educação na cidade de São Paulo, em 2001. Exato. Isso quer dizer, como é que eu posso votar isso se nosso compromisso histórico era de ampliar e o meu compromisso com os meus eleitores era de, digamos, defender o investimento na educação. Mas com a história do PT mesmo, então, né? Com Paulo Freire, Florestan Fernandes, o setor que militava na área da educação sempre defendeu uma ampliação do investimento em educação. E a Marta Suplicy, quando lançou aquela proposta de reforma da lei orgânica municipal, ela reduzia na prática de 30% para 25%. Então, eu não tinha outra saída a não ser votar contra essa proposta, mesmo sendo do PT, eu votei contra o PT, porque era um absurdo aquilo. Você não poderia trair a tua história, seria um estelionato, digamos, com você mesmo. Né? Diga só en passant. Como aconteceu também depois... A história mostrou, Janase, a história, agora nós temos quanto tempo disso? Quase 17, 16 anos. 16 a história mostrou a trajetória dos dois que estavam em combate. A tua, que continuou na trincheira em defesa da educação e dos trabalhadores, e a patética história da Marta Suplicy, que terminou defendendo na a reforma bancada do trabalhista. Temer, atacando os trabalhadores. Né? Então, eu concordo plenamente com você. Né? O estelionato eleitoral da Dilma é um dos fatores da crise política brasileira. Por quê? Porque desmoraliza os políticos e os partidos. Né? E ao desmoralizar os políticos e os partidos, reforça o poder do capital sobre o Estado e anula a voz digamos, a soberania popular, que é um ataque à democracia. O que ela fez é um ataque à democracia. Por isso, quando se fala de golpe, o primeiro golpe, teve contra os trabalhadores brasileiros. O primeiro golpe foi o estelionato eleitoral da Dilma. E depois, dobrando a meta, veio o golpe do Temer.
Uhum. Plínio, a crise de 29, a crise mundial, ela teve repercussões, lógico, internacionais por muitos anos. Ela não ficou só em 29, 30, ela demorou, né? Ela se fez sentir por 40, 50 anos. Essa crise de 2008, também você tem uma tese que diz que ela vai durar muito tempo, né? Não é algo fácil, ela não se resolve facilmente. Quanto tempo você acha que ainda o mundo, mas o Brasil vai viver essa crise de 2008, essa crise do capital, de acumulação, né? Quando tem uma crise do capitalismo, não sei se essa é cíclica, se é estrutural, mas aí ele ataca mais ainda os fundos públicos, porque ele não perde nunca a sua margem de lucro, não é isso? Como que você vê isso? Vai demorar muito? Então vamos pegar, por exemplo, a crise de 29. Né? A economia mundial só recupera de fato da crise de 29 depois de uma década de recessão, né? E uma guerra mundial que destruiu a economia alemã, japonesa, quase toda a economia europeia. Né? Então, para a gente ver a gravidade, né, de como é que é difícil você digerir uma crise capitalista, principalmente do capitalismo monopolizado. Porque o que é a crise? A crise é uma crise de acumulação excessiva de capital. É como se fosse uma crise de indigestão. Então eu faço uma metáfora, é como se fosse uma jiboia, né, uma sucuri que come um boi. E depois ela precisa digerir este boi, e isso demora tempo. Então qual é a estratégia de digestão deste capital sobreacumulado? Dilui no tempo, joga no tempo. E a segunda estratégia passa o mico para o vizinho. Então nós aqui na periferia sofremos a crise de maneira dobrada. Porque como, desde que começou o ajuste neoliberal na crise dos anos 80, depois aprofundado pelas reformas liberais que começa pelo Collor, que é consolidada no Plano Real do Fernando Henrique e que depois é continuada e aprofundada pelo Lula e pela Dilma. Bom, então esta reforma liberal ela fragiliza ainda mais a economia brasileira. Então, voltando para a crise. Então, nós estamos muito despreparados para assumir, digamos, para nos defender da crise. Quanto tempo vai demorar? Eles estão fazendo o ajuste, mas é um ajuste difícil, porque qual é o ajuste? Você vai ter que reconstruir forças produtivas, reorganizar a estrutura do capital, reorganizar a relação capital-trabalho, o papel do Estado na economia, a divisão internacional do trabalho. Isso tudo é um trabalho lento, né? E como nós fizemos a opção pela liberalização, nós sofremos dobrado porque nós dependemos do comércio internacional, mas ele está parado. Né? Nós dependemos de uma redefinição do lugar do Brasil no mundo, mas isso não está feito e independe daqui. Então, independe do fato da gente arrochar salário. Mesmo arrochando, se a crise internacional não resolver, a economia fica parada. Então, o mais provável é que essa economia demore muito tempo e é o que a gente está assistindo, né, no impasse europeu, no impasse da economia norte-americana, né, e no clima extremamente sombrio que a gente vive no mundo hoje. Então, talvez, acho que o nosso desafio hoje no Brasil, talvez a gente não resolva exatamente essa crise internacional, mas nós não podemos pagar a conta dela. Não é isso? Os trabalhadores não podem pagar a conta. Por isso que você disse muito bem que tem que ter reação social, reação popular, o povo nas ruas, fazendo a greve geral, fazendo as grandes mobilizações, pressionando o Congresso Nacional a rejeitar todas as reformas da Previdência, a reforma trabalhista. Nós também estamos defendendo a anulação, a revogação da PEC 55, agora a emenda constitucional número 95, a lei da terceirização. Nós não queremos essas reformas porque a nossa lógica é outra. A nossa lógica tem o povo, tem o interesse social, tem a educação e tem a saúde. Plínio, eu quero agradecer, nós estamos chegando ao fim do programa, agradecer muito a sua participação nesse programa, de você estar fazendo esse debate, dando publicidade a esse tema, porque, como nós discutimos aqui no início, não há espaço na TV aberta. Esse debate está interditado para a população, porque se a população começa a ter acesso a esse debate, ela vai se rebelar contra as reformas, ela vai entender que a reforma da Previdência é contra ela,
que é a reforma trabalhista e que tudo o que vem acontecendo no Brasil. Então, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu livro, que é Crônica de uma Crise Anunciada, Crítica à Economia Política de Lula e Dilma, para a gente entender melhor o que está acontecendo hoje. Parabéns, você que é economista, professor, pesquisador e, sobretudo, militante também das lutas sociais. Muito obrigado, Plínio, pela sua participação. Janésio, sou eu que agradeço. Eu acho que esse tipo de debate ele é fundamental, porque se o povo tiver acesso à crítica, ele vai descobrir que não existe só esta solução que é imposta para nós. Por exemplo, reforma da Previdência. Por quê? Porque tem um déficit. É uma mentira esse déficit, mas o povo jamais vai saber que é uma mentira se não tiver este tipo de debate. Então, é a crítica e a luta que vão abrir novos horizontes para o povo brasileiro. Eu agradeço muito o teu convite. Obrigado, Plínio.